que agora o Flamengo vai começar a jogar aquele futebol que a gente esperava. Mas pelo menos você já começa a entender, pô, na posição o Everton, aí você fala assim, como é que o São Paulo deixa o Everton no banco? Sim. Não entra na minha cabeça. Um dos Ainda mais sem o Arrascaeta, né? Sem Arrascaeta, quer dizer, o cara que vai pensar o jogo, que vai acalmar um pouco, porque o Flamengo sempre foi, nesses últimos anos, um time marcado pela técnica. Nunca foi um time de força. Força com o Jorge Jesus, mas era assim, era 15, 20 minutos de pressão, marcava um gol, depois se armava e saía a velocidade, o Gabigol com outros jogadores, né? Eu gostei nesse sentido, que a gente começa a ter, pelo menos assim, será que agora esse Flamengo vai embalar? É que você vê que as peças que estão lá, elas têm capacidade, não é que está Sim, tudo lógico, perdido ali, lógico, né, Zé? lógico. E são movimentos que eles já estão acostumados a fazer, né? O Everton entra, passa o Wesley, era o que ele fazia quando tinha o Rodinei um pouquinho diferente na época do Dorival, que ele saía de frente, do meio para fora, né, para fazer a marcação, mas você tinha esse corredor, né, em compensação você tinha do outro lado jogadores que seguravam um pouquinho mais, que era o Felipe. Então, assim, você começa a ver você planeja ou projeta, talvez, um Flamengo um pouco mais próximo daquilo que acho que todos nós idealizamos, né? Em relação ao Bahia, é aquela história, vamos jogar, vamos tentar segurar primeiro, aí começa a gostar um pouco do jogo, sai um pouquinho, aí tem a expulsão, e aí fica um pouco mais limitado para fazer determinadas coisas. Mas mesmo assim incomodou um pouquinho, mas é bom, pelo menos a gente começa a entender que o que nós estávamos falando pode ser corrigido, né? Uhum. Aí depende muito dos jogadores, vai depender dos jogadores, né? Eu não acredito que essa diretoria vai fazer alguma coisa. E a gente fica na expectativa, parece que agora o Mário vai trabalhar já na próxima partida ainda, né? Esperando... A falta de definição de um nome de um treinador é que causa muita apreensão para Pascoal, o torcedor. mas essa altura do campeonato, Pascoal, como é que... Quem o Dorival, vai se meter nessa, né? Porque o Dorival, o ano passado, o Dorival assumiu quando? Assumiu mais cedo. Não, o Dorival assumiu bem cedo. Assumiu em abril, não foi? Abril, né? Abril. Ele pega já com a temporada, Sim, mas... no meio, né? Agora, quem vai assumir? Faltando praticamente 2 meses, vai? Mas aí é aquele negócio, se você... é tudo uma questão de falta de planejamento mesmo, né? Quando o planejamento não é bem feito, a cobrança vem com o passar do tempo. As coisas vão se complicando. Aí veio o Vitor Pereira. Jesus, Vitor Pereira. Vocês esperavam o quê? O que a gente podia esperar? Nada. E o que aconteceu? Nada. São Paulo, aí se criou uma expectativa. Porque o São Paulo é um treinador que tinha, pelo menos, a expectativa de que ele pudesse reproduzir no Flamengo um bom momento que ele viveu. Talvez na seleção do Chile, né, que até no Atlético e no Santos ele fez um trabalho interessante. Ou no Santos. Mas no Santos, o time do Santos era muito mais reativo, porque a proposta do Flamengo tinha que ser diferente pelos jogadores que tem, porque o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Uhum. É inegável que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Não é só o mais caro. Aliás, o Flamengo vai para a 7ª partida consecutiva que ganha do Bahia, né? Tem história também nisso aí. O Flamengo, hoje o jogo foi legal, foi bem movimentado e tal. Eu aposto que vai ter gente no Bahia que vai reclamar da arbitragem. Uhum. Isso faz parte da natureza dos dirigentes, dos treinadores, dos jogadores brasileiros. Eles vão protestar contra a arbitragem. Mas o Flamengo tem eu digo sempre que o Flamengo tem memória do que já teve de bom. Uhum. Qual é a memória que os caras lembram? Aquele time de 19. Boa parte desse time estava lá. E quem não estava, conhece como é que jogava. E aí as coisas começam a funcionar, as coisas começam a engrenar, as coisas começam a encaixar, cada coisa no seu lugar. O Everton Ribeiro, o Gerson, aí você traz para cá um pouquinho mais para dentro o Bruno Henrique, para não ficar tão exposto à lateral, para abrir o corredor para Ayrton Lucas, que é o melhor dele, essa ultrapassagem pelo lado do campo. Essa memória deles, ela acaba sendo recobrada. E ela acaba sendo executada dentro de campo. Então já não é mais mudança de ideia, está sendo mudança de conceito da pessoa. E aí, eu acho que aí pega. Mudança de conceito pega. A mudança de ideia não, mas a mudança de conceito pega. Então, por exemplo, então vamos mudar tudo. Então agora o Tite vai, ele tem que dar uma entrevista assim, gente, o negócio é o seguinte, se um time quiser me contratar e tiver treinador, eu vou conversar com a direção, vou conversar com essa editoria desse time, entendeu? Olha, se eu falar que eu não vou treinar ninguém em 24, não esquece, se alguém quiser, me procura, se eu tiver afim eu vou treinar. Então ele tem que recuperar, mudar o conceito dele. Porque assim,
Ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser. Mas, quando muda o conceito, você fala assim, meu, quer dizer, confio ou não confio agora no que ele falar? Na próxima pergunta que fizerem para ele em relação profissional, e ele distribuir conceitos, você vai ficar em dúvida. Pelo menos eu vou ficar em dúvida. O Wallace Medeiros aqui fala, pô, que P é essa? Toda vez que um treinador que não é funcionário do Corinthians vai para o Flamengo, tem que ter discussão ética? Que lei é essa? Então, não é uma discussão ética, Wallace, é o que ele falou. Simplesmente estamos colocando à prova o que ele mesmo disse. Não fui eu que falei que ele não ia treinar ninguém, foi ele mesmo. Tironi, essa é a questão. Só para ir na sua linha, o Rogério Ceni, ele falava que ele não largaria time nenhum para treinar outro time. Isso, ele saiu do Fortaleza. E ele largou o Fortaleza e foi pro Cruzeiro. Não, foi pro Cruzeiro primeiro. Foi pro Cruzeiro. Foi pro Cruzeiro. Aí voltou pro Fortaleza. Aí foi pro Flamengo. Então, o Rogério Ceni lá atrás, ele já tinha quebrado. Mas o Rogério, na minha opinião, foi mudança de ideia. Não foi mudança de conceito. Porque não teve 4, 5 situações que ele vendeu um conceito. Foi uma opinião que ele achava, ele estava começando a ser treinador. Então ele achava que o comportamento dele seria: eu não vou largar um time para ir para outro. E falou isso. Né? Mas na hora que ele se viu nessa situação de um Cruzeiro chamando ele para mudar de ideia, ele resolveu ir. O do Tite, eu já acho que é 4, 5 mudanças de ideia, é mudança de conceito. Fala, Renato. O Rogério Ceni fez isso 2 vezes. Ele primeiro disse que não sairia do Fortaleza e foi para o Cruzeiro. Aí ele voltou para o Fortaleza e foi num Bem Amigos. E aí disseram, pô, Rogério, mas agora você não sai. Mas não, agora não saio mais de maneira nenhuma. Sim, 2 vezes. Ele saiu Exatamente. 2 vezes. O que eu faço para você, para depois entrar nesse quando é que o Tite vem, se tivesse que apontar um culpado pelo ano tenebroso do Flamengo, Sampaoli ou diretoria? Diretoria, sem a menor dúvida. Diretoria mandou embora o treinador que tinha ganhado uma brasileira Libertadores, porque achou que ele tinha batido no teto, e trouxe 2 outros treinadores que levaram o Flamengo ao fundo do poço. Então, onde é que é melhor ficar? Batendo com a cabeça no teto ou no fundo do poço? Então, a diretoria é disparada, a grande vilã desse ano medonho do Flamengo, sobre todos os aspectos. Agora, o Sampaoli é muito cara de pau, né? Ele falar que os problemas já vinham anteriores a ele. Toda entrevista ele dizia isso. Toda entrevista ele dizia que o problema era a gestão anterior. Ele e o Vitor Pereira devem se odiar. Porque até por um lado ético, ele não podia ficar repetindo isso sem parar. Entendeu? Quer dizer, ele quer tirar das costas dele o próprio fracasso, atribuindo que ele não conseguiu recuperar um Flamengo que o Vitor Pereira destruiu. Os 2 foram horrorosos, igualmente. Não dá nem para dizer quem foi melhor e quem foi pior. Um perdeu Mundial, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, isso, e Carioca. 4 títulos perdeu o Vitor Pereira. Em compensação, o Sampaoli perdeu os 3 títulos mais importantes, tirando o Mundial, que foram Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Sendo que na Libertadores, com requintes de humilhação, depois de tomar 3-0 com 3 gols de um anãozinho lá no Paraguai. Então, o Sampaoli não pode falar nada de ninguém. Realmente, eu acho ridículo ele vir atribuir ao que ele pegou e não dizer com toda franqueza, como ele disse, aliás, para os jogadores, que realmente ele não conseguiu dar o melhor dele. Os jogadores não puderam dar o melhor para ele, Sampaoli, e ele não conseguiu dar o melhor dele, Sampaoli, para os jogadores. Ele deveria ter ficado nessa declaração, porque querer culpar o Vitor Pereira é absolutamente ridículo. Então foi isso aí, rapaziada. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Mengão News Oficial, já se inscreva no canal, deixe o seu like, né? Aí nós vimos o Casagrande, também o Maurício, o Prada aí, né? Falando sobre a situação da equipe do Flamengo. E também, pessoal, a gente viu aqui, né? As especulações aí sobre o Flamengo, né? Onde a maioria aí do pessoal já tá dando o Tite no Flamengo e tá quase certo, né, pro Tite só chegar e assinar com a equipe do Flamengo. Então, vamos esperar aí os próximos dias, né,
Muitos também falam que essa bagunça do Flamengo é culpa da diretoria. Você concorda com essa opinião? Já comente aí também se você acha que a diretoria do Flamengo é o principal responsável aí com essa bagunça que está o Flamengo hoje, né? O Sampaoli deu uma declaração culpando aí o trabalho do Vitor Pereira. Pessoal, muita polêmica aí no Flamengo ainda, né? Após a demissão do Sampaoli, né? Enquanto isso, o Flamengo ainda não apresentou o novo treinador e segue aí com o Mauro Jorge treinando a equipe, né, o treinador interino. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixe o seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Fui!